Falei com vocês que eu ia apresentar uma rotina de prospecção, né? Uma rotina de prospecção, de atração de clientes. Mas antes eu vou falar um pouco da minha história, só para aqueles que não conhecem, muito rapidamente, tá? E vou falar também de alguns princípios, estruturais para ter uma rotina de prospecção. Sem esses princípios, sem esses pilares, a gente não consegue sustentar uma agenda que tenha compromisso de prospecção, se a gente não tiver muito forte esses princípios que eu vou apresentar para vocês, tá? Então é isso. Meu nome é Thaisa Vitória, né? Eu sou nascida no interior da Bahia, um QI abaixo da média, nada demais, a mais feia dos três irmãos, fobia de gente. Eu era aquela do fundão, sabe? Sem nenhum talento especial, nada que me dissesse assim, nossa, vai ser uma menina de grande futuro, promissor, nada. Eu era realmente irrelevante, não tinha nenhum talento que dissesse assim, meu Deus, nada. E aí fui vivendo um lar bem complicado, já falei com algumas pessoas aqui sobre essa parte da minha história, né? A violência doméstica, tiros, porradas e bombas dentro de casa. Assim, aos 12 anos eu decidi que eu iria ser advogada. Por quê? Primeiro porque, na verdade, eu queria viver de um modo diferente do que a minha mãe vivia, né? Eu acreditava que advogando eu teria autoridade, estaria protegida pelo manto da lei e eu também seria reconhecida e rica, porque é, eu via alguns advogadas na televisão, e aí eu acreditava que eu não passaria por aquilo, né, que minha mãe passou e tudo mais. Pelos motivos equivocados, mas eu gostava muito de estudar, era o meu único refúgio, era o único momento em que eu era liberada dos trabalhos de casa e dos trabalhos do comércio, dos trabalhos da casa, né, da pousada, da pousada que a gente tinha, do restaurante que a gente tinha, os únicos momentos eram os momentos que eu estava estudando, então era meio que um refúgio também. E aí, nessa caminhada, eu fiz a faculdade de Direito lá na Bahia, me formei, e assim que eu me formei, eu descobri que reconhecimento e riqueza era tudo que a faculdade de Direito não ensina e não entrega. Tudo. Né? Ensina as outras coisas, né? Como fazer petição, como se opor a outra pessoa, como fazer treta, como enfim, mas ganhar dinheiro realmente, ficar rico e ser reconhecido não é o que a faculdade de Direito ensina, não. Eu descobri no final, né? Porque ninguém conta isso pra gente no começo, é só no final mesmo que a gente descobre. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, na época casada, com a filha recém-nascida, fui para o Rio de Janeiro, e aí lá, aqui, né, eu já estou de volta aqui em uma outra época de vida, mas eu cheguei no Rio de Janeiro, fui pegar minha carteira da OAB, e aí lá eu abri minha boca, falei que eu tinha tido a minha monografia de curso aprovada com distinção, né, para indicação de publicação, que eu gostava muito de escrever, e que eu não conhecia ninguém, que eu estava disponível ali para que eles, para escrever, para fazer qualquer coisa, voluntariado, eu não conhecia ninguém, porque antes disso eu já tinha colocado uns 200 currículos antes de pegar minha carteira do AB, porque na faculdade eu já trabalhava. Eu trabalhava desde o segundo semestre da faculdade de Direito, eu trabalhava na Junta Comercial do Estado da Bahia, trabalhei por 2 anos. Então, eu fui para todos os setores da Junta Comercial e dominei todo aquele processo de inscrição, de alteração empresarial, todo aquele direito empresarial e societário. Eu tinha domínio logo no comecinho da faculdade. Por que isso tudo? Porque eu trabalhava desde 12 anos de idade, né? Obrigada, na verdade, né? Obrigada. Obrigada a trabalhar. Minha mãe era do ritmo assim, gente. Minha mãe, eu digo minha mãe porque meus pais eram separados desde que eu tinha 3 meses de idade. Minha mãe era assim, ó, olha, aqui na casa tem uma despesa e os filhos têm que trabalhar para ajudar na despesa. Então, esse negócio de mesada, de receber salário porque está trabalhando com os pais, isso aí é tudo novidade que eu pratico com a minha filha.
Mas não foi o que eu passei, não. Então, eu tinha que colaborar com o sustento. Quando eu tive o meu primeiro trabalho fora de casa, que foi um estágio, eu ficava com a parte do ticket de refeição, porque a parte do salário mesmo eu tinha que ajudar em casa. Então, eu sempre tive um treinamento mental de muitos sacrifícios, escassez e muita colaboratividade também. Ok, quando eu cheguei no Rio e tal, enfim, distribuí lá os currículos, e aí não encontrei uma proposta que me compusesse naquele momento em que eu tinha uma filha pequena e que tinha. Eu precisava de algum tempo, eu não podia ficar escrava de um escritório ganhando uma miséria. Então, caramba, o que é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para montar um escritório, não tenho uma condição de vida, não tenho ninguém que eu conheça, não tenho um QI, não tem nada, que eu estou sozinha nessa cidade, às vezes. E aí, naquela ocasião da OAB, eu falei, abri minha boca lá, e um conselheiro, escutando a minha história lá, me convidou para dividir as despesas do escritório dele, que ele tinha um escritório próprio, e ele tinha 2 dias disponíveis, ele tinha uma equipe de advogados, cada um ficava com um dia, um turno, e pagava um percentual, né? Que susto, o povo jogando aqui futebol. E aí, o que aconteceu? Eu viajando na maionese, eu era muito jovem, eu era muito nova, eu era muito imatura, eu era cheia de esperança, cheia de disposição. E aí, o que que eu fiz? Mandei rodar um milheiro de cartões de visitas. Mandei rodar um mineiro de cartão de visitas e desse mineiro eu distribuí 200 cartões de visita com taxista, com quanto era comércio que tinha no caminho lá do escritório, eu deixava cartão de visita. Aí eu cheguei no escritório, né, e comecei a esperar esses clientes, porque eu acreditava que 200 cartões viriam 200 pessoas. Eu acreditava que a advocacia era que nem comércio, porque minha mãe dizia, né, que todo mundo precisa de advogado, todo mundo precisa, você é advogada. Você é advogada, seu futuro está garantido. Você é uma doutora. Gente, que loucura. Por isso que, olha, eu já fui da OAB na parte de presidência de comissão e tal, e já tive situações de ter que entregar a carteira. E hoje, quando eu participo de alguns eventos assim, que eu vou falar, eu até me seguro, sabe? Porque esses recém-formados, eles não têm ideia do que é a realidade. Não tem. E hoje, apesar da concorrência estar maior, terem mais advogados, mas hoje tem internet, gente. Na minha época não tinha, não, gente. Não tinha. Na minha época tinha internet assim, tinha o Orkut, né? Mas não tinha o Facebook, não tinha Instagram, não tinha o WhatsApp. Não tinha, gente, nada disso, não tinha o processo eletrônico, não tinha processo eletrônico, a gente trabalhava com fax, a gente trabalhava com carta, a gente trabalhava com telegrama, entende? Então, assim, tinham menos advogados, só que não tinha essa tecnologia que facilita muita coisa. Hoje em dia, quantos escritórios funcionam 100% digital? Essa realidade não acontecia 20 anos atrás, 25 anos atrás. E aí, o que acontece? Eu passei logo naquele começo lá, eu digo que foram 1.000 dias no deserto. Eu passei 3 anos trabalhando praticamente sem ganhar nada. E aí era aquele inferno, né? Porque eu estava trabalhando, eu tinha que me arrumar, eu tinha que ficar no salto, eu tinha que ficar aparentando que estava tudo bem, porque cliente não contrata advogado quebrado, não contrata maltrapilho, porque o cliente quer ostentar que tem um bom advogado, uma boa advogada. Aí, como é que eu fazia dentro de casa para sustentar a advocacia de outras fontes? Porque o dinheiro não vinha, né? O dinheiro não vinha mesmo da própria advocacia, não vinha. Mas o trabalho e a necessidade de ficar naquela postura era diária, era o tempo todo, né? E aí tem vários episódios trágicos nessa caminhada, né? Eu tinha realmente vergonha de expor publicamente em qualquer lugar que eu era advogada e estava vivendo aquela situação. Era muito complicado, era muito complicado. Por isso que quando eu falo assim, eu vejo pessoas falando comigo que está difícil, ou quando eu vejo assim advogados falando que
Não, que nada, advocacia é uma maravilha, mil maravilhas, está tudo bem, não sei o que para vender curso ou vender mentoria. Eu digo, peraí, de que lugar que você está falando? Porque tem sim, eu tenho mentorados, eu tenho advogados que não têm problema de atração de cliente, gente. Por quê? Porque são pessoas que têm muita prospecção no sentido de parcerias, pessoas que atuam lá com pessoas bem humildes, que terras meio que sem leis, mas vai vir aqui para a capital. Vai vir para Rio, São Paulo, Salvador, Recife, vai para as capitais, onde a OAB é mais rígida, assim. Você não pode botar carro de som, você não pode fazer certas coisas que se pode fazer no interior de Cabral que ninguém acha. Entende? São realidades múltiplas que acontecem no país. Então, não vem dizer que a advocacia é toda de um jeito. Tem pessoas que estão com tanto cliente que não estão dando conta, aí tem outros problemas. Não tem problema de atração de cliente, tem problema com equipe, tem problema com parceiro, tem problema com gestão de processos, tem problema para dar feedback para cliente, vai ter outros problemas. Mas a maioria dos advogados tem problema de atração de clientes. Tem problema de prospectar, tem problema de gerar fluxo de dinheiro todo mês no escritório, ou pelo menos toda semana. Tem problema com isso. Tanto porque não tem tempo para fazer a prospecção, ou não sabe quais são as melhores maneiras de fazer prospecção, e também não consegue conciliar com os prazos, conciliar com a família, conciliar com as outras questões. E é por isso que hoje eu quero falar com você sobre rotina de prospecção. Porque muita gente viaja na maionese, que, ai meu Deus do céu, eu vou prospectar, vou ficar pendurado no Instagram. Como é que eu vou ficar pendurado no Instagram e como é que eu vou trabalhar? Que horas eu trabalho? Que horas eu atendo cliente? Que horas eu faço audiência? Que horas eu vou cumprir prazo? Se eu ficar lá pendurado nos stories, documentando tudo que eu faço da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, que horas eu vou fazer o resto? Que até primeiro o cliente olha você, se toda hora que ele entra no Instagram você tá lá, meu amigo, pode ter certeza que ele vai pensar que você não trabalha. Para vocês terem noção, eu estava até falando isso na live da semana passada. Eu sou embaixadora da Fenalon, né, que é a maior feira congresso da América Latina e está fazendo 20 anos esse ano. Gente, são mais de 500 palestrantes. Se tem 5 palestrantes blogueiros de Instagram, eu acho que não tem 5. Eu acho que blogueira de Instagram tem só aquela Mariana Gonçalves, que ela é advogada. Ela tem muitos seguidores, ela é muito inteligente, aquela advogada. Cara, eu admiro muito ela, tá? Mas ela e outras advogadas blogueiras que têm muitos seguidores, que ficam penduradas ali nas redes sociais e que ensinam como prospectar clientes no Instagram, é minoria nesse tipo de evento. Quando você vai olhar quem é que está palestrando nesses eventos? Advogados de empresas, advogado Itaú, advogado Nubank, advogados de multinacionais. São sócios de média e grandes bancas. E são pessoas, onde é que eles estão? Se vocês forem lá na página da Finaló, vocês vão saber. Tá todo mundo no LinkedIn. Você não acha quase ninguém no Instagram. Como é que essa roda está girando? Então, assim, eu estou trazendo só um exemplo de que o Instagram é importante, é sim, é melhor do que não ter. As pessoas te conhecem na fila do banco e vão lá ver você, se você está no Instagram, o que é que você posta ou não. Sim, mas isso não é todo mundo e não é a maioria. Existe um mundo além dessa bolha, né? Então, voltando aqui para a minha história, eu passei esses 100 dias, esses 1000 dias praticamente trabalhando de graça. E passando por todas as humilhações que alguns de vocês já devem ter passado, ouviu algum colega passando, que é muito humilhante. Você ter que trabalhar todo dia, ter que estar arrumada, e você não vê o dinheiro chegar. Você tem que fazer a sua parte, mas você não vê a vida fazendo a dela, vamos dizer assim. É como se você tivesse que caçar cliente no dente, como se você tivesse que convencer a pessoa de que ela tem um problema e de que você é capaz de ajudar. É bem complicado. Só que o que acontece? Avancei, né? Avancei quebrando muito a cabeça.
avancei quebrando muito a cabeça, passando muita vergonha, muita humilhação, muitas crises existenciais, muito choro escondido, muita vontade de desistir, de fazer qualquer outra coisa, de parar, de fazer concurso, de abrir uma padaria, de vender Jequiti, de qualquer coisa. Jequiti não, que eu nem tinha na época. Avon, né? Que a Avon é das antigas. Mas aí o que é que eu vi? Caramba, eu tentava, fiz não sei quantas pós-graduações assim, em tempo recorde. Não sei quantas. Porque eu realmente acreditava que a área que eu atuava, que era trabalhista reclamante e reclamada, eu também atuava com trabalhista empresarial, né? De empresas, por conta da experiência que eu tinha de 2 anos na junta comercial. Eu acreditava que fazendo outros cursos eu ia conseguir. Aí eu fazia curso de cálculo trabalhista, fazia curso de cálculo previdenciário, aí eu fiz de previdenciário, e aí fui fazer curso de revisão previdenciária, fui fazendo um monte de curso de direito e comprando um monte de livro jurídico para sair daquele lugar. Só que nada acontecia e eu ficava só cada vez mais ocupada e mais miserável e o povo mais me cobrando em casa, na época. Só que aí eu comecei, sabe quando você chega num ponto de que você tenta e não dá mais, você já tentou, você já fez o que tinha que fazer, e você já seguiu, você vê assim, tem uma coisa errada que eu estou fazendo. E foi nessa parada de me convencer realmente, baixar minha crista, baixar minha guarda e dizer tudo que eu estou fazendo não está funcionando, porque eu estou fazendo mais vezes e mais tempo e colocando mais esforço e a coisa não resolve. Aí foi que eu comecei a olhar para escritórios que tinham resultado. Lá atrás, há 1000 anos, sei lá, gente, 15 anos, 16 anos. Tem a Lara Seren e o Rodrigo Bertozzi, que são os papas de gestão legal no Brasil, eles são os pioneiros de gestão jurídica no Brasil. E foram os meus primeiros mestres, foi com que eu comecei a estudar. E estudar FGV, estudar gestão jurídica, estudar marketing jurídico lá atrás, na mesma época em que o coaching foi sendo falado no Brasil, coaching, business coaching. Aí, na mesma época em que eu fui fazendo também formação de coaching, coaching de negócios, e como eu estudava com eles, estudava FGV, estudava o coaching, aí eu comecei a me posicionar, a aplicar, aí comecei a aplicar. Quando eu comecei a aplicar, em poucas semanas, estava cobrando consulta, cobrava mensalidade, atendia remoto e comecei a ensinar outros advogados. Então, nas comissões que eu participava na OAB, eu já oferecia palestra. Isso aí foi um dos treinamentos que eu fiz no Rio, há, sei lá, 1000 anos atrás. Foi o primeiro privado que eu fiz. Foi o primeiro privado que eu fiz, se não me engano, aqui no Rio. Essa foto aí, como foto engana, né? Porque essa foto estava destroçada. Eu levei um monte de apostila. Eu estava com esse salto aí, cheio de calo sangrando dentro do pé. Eu tinha passado o dia fazendo esse treinamento. Se eu não me engano, eu cobrei R$ 200 aí por esse treinamento. O dia todo de treinamento. Mas eu estava criando repertório, eu estava ensinando já outros advogados, eu estava compartilhando aquilo que estava funcionando comigo, né? E sempre foi muito empírico, né? Sempre foi muito quebrando a cabeça. Só que eu não só quebrava a cabeça e acertava, eu também comecei a estudar. Eu comecei a pagar o preço de olhar para outras coisas que eu, na verdade, nem passava pela minha cabeça na época, estudar vendas, estudar marketing, estudar negócios. Eu desprezava isso, porque na faculdade só se falava de direito. E só se falava de pós-graduações no direito. Não tinha aquela coisa, gente. E outra coisa, lá atrás, tinha muito essa questão de panelinha, né? Tinha muito essa crença. Ah, tá, só atua em direito tributário, quem é amigo de fulaninho é uma bolha que ninguém entra. Só atua em direito criminal, empresarial, quem é indicado de não sei quem. Tinha muita maionese no passado, tá? Hoje em dia você faz um curso aí e se intitula como
advogado é tributário, advogado é tributário. Mas antigamente parecia um regionalismo, um feudalismo, né? E aí o que acontece? Comecei a virar minha chave. Só que aí aconteceu outro grande ponto cego na minha vida. Ainda movida pela escassez, movida pelo paradigma de que se eu trabalhar mais horas, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais sucesso, se eu me sacrificar mais, se eu sangrar mais. O que que eu estava fazendo aí? Eu estava já com duas carreiras funcionando ao mesmo tempo e trabalhando enlouquecidamente. Fazia mais dinheiro, mas eu não tinha lucratividade, porque eu vivia doente, eu vivia me operando, eu vivia com muito mal, porque eu trabalhava muito, eu estudava muito, porque não tinha muita doutrina na época do Brasil. Eu comecei a me posicionar no coaching para advogados, e aí você começa a cair nas novas armadilhas, né? Novas armadilhas. Eu tinha criado um posicionamento, estava começando a me destacar como coach de advogados, né? Na época nem se sonhava em ter comissão de coach jurídico na OAB. Quem criou a primeira comissão de coach jurídico na OAB foi Afonso Paciléu, grande amigo, que foi na São Paulo, OAB São Paulo, mas ele sabe, ele referenda e ele fala que ele teve como referência eu e a Olivia, que foi quem começou isso no Brasil, fomos nós, lá atrás com coaching para advogados. Só que a nossa ideia sempre foi ajudar os advogados a gerirem melhor o escritório, a prospectarem mais clientes, a fazerem o marketing jurídico. E a ideia do Afonso era também contemplar concurseiros, estudantes de direito, algo que para a gente não era interessante. Essa era a única diferença. A segunda comissão de coaching jurídico foi na OAB Recife, né? Foi em Recife, foi a Raquel, que trabalhou comigo em alguns projetos. E, e hoje a OAB, a Comissão de Coach Jurídico, né, chegou à OAB Nacional, à OAB Federal, que tem como presidente a Ticiana, que também é amiga. Somos todos amigos, somos todos de grupos do WhatsApp em conjunto, nos falamos quase que dia sim, dia não, a gente está sempre umbilicado. Então, ok, houve um crescimento nessa carreira, houve um destaque, houve resultado, mas não havia lucratividade, não havia descanso, não havia sustentabilidade, não havia, gente. Muitas vezes era pagar para trabalhar. E aí, aos 27 anos, eu tive um burnout, que eu não sei se alguém já teve, ou já viu alguém que teve, porque eu entrei na iludida mesmo. A iludida é que eu podia dormir 2, 3 horas por noite, a iludida é que eu poderia não cuidar da minha saúde, eu poderia trabalhar só mais um pouco, que eu chegaria a ter a minha estabilidade financeira, o ter o lucro que eu estava buscando, ter todo o conforto que eu estava buscando. E nesse evento aí, nessa ocasião, aí eu estava dando entrevista na Rádio Manchete aqui no Rio e eu estava supurando a minha vesícula. Eu não sei se alguém já teve vesícula supurada aí, ou pedra nos rins, já sentiu uma dor, é uma dor desgraçada. É uma dor, não dá nem para escrever, parece que você está infartando. Dizem que é mais dolorido que parir, ter uma crise de vesícula. E eu estava aí, ó, me contorcendo e rindo, totalmente iludida. Porque uma pessoa em sã consciência nunca aceitaria um convite ou não recusaria um convite de trabalho, quase morrendo. Logo depois aí eu fui para a cirurgia. E se demorasse mais um pouco, eu nem chegaria a tempo. Então, isso é um exemplo do quanto que a gente pode se perder quando a gente não tem os paradigmas certos e não se liga no fato de que não é mais trabalho, não é mais tempo, não é mais sacrifício que vai trazer o resultado que a gente quer. É realmente trabalhar com inteligência, é saber realmente se respeitar. E mesmo tendo progresso, não vale a pena. Porque a ideia é, eu quero mais clientes, eu quero mais dinheiro, eu quero mais reconhecimento público, mas qual é o preço que eu quero pagar?
A gente sabe que temos que pagar algum preço, todo mundo sabe. Mas qual é o preço que a gente quer pagar? É a nossa vida, a nossa alma em troca disso? É a nossa família? É não ver nossos filhos crescerem? É perder relacionamento, casamento, marido, esposa? É se humilhar diante do cliente? É aceitar a miséria do cliente? É aceitar que o cliente ligue de madrugada, final de semana, cobrando andamento processual? A qual preço eu quero mais clientes? Eu posso escolher. Eu posso me sacrificar e ter resultado, porque o sacrifício ele traz um resultado, só que o preço dele, na minha visão, não vale a pena. Ou eu posso me dedicar a implantar uma inteligência no meu negócio para conseguir ter resultados, sim, mas resultados sustentáveis que não me matem, que eu não morra no caminho, que eu não morra no percurso. E aí, mudando essa minha mentalidade diante de muita porrada, gente, mas muita porrada, não foi pouca porrada, mas foi muita porrada. Desnecessária, desnecessária. E olha que eu investi em muita mentoria, eu investi mais de 500 mil em cursos, em mentoria, em mastermind, mas ainda era cabeçuda. Eu ainda era cabeçuda, ainda era arrogante. Eu ainda acreditava que mais sacrifício me traria o resultado. Eu pagava para escutar as pessoas me dizerem o que eu não aplicava. Hoje em dia é tão comum, né? A gente vê um monte de curso na fatura do cartão de crédito. Tem gente aqui que comprou o curso meu que nem acessou. Estava falando com gente hoje. Eu nem consegui acessar. Quantos cursos essas pessoas não compraram que nem conseguiram acessar porque não tinha tempo, comprou ali pelo impulso e tal. Mas tem pessoas que acessam, mas não aplicam. E eu fui uma dessas. Eu pagava, é tipo academia, né? Eu pagava só para dizer que tem um fio de esperança ali no fundo, mas não aplicava, porque se eu aplicasse os 5 primeiros cursos comportamentais que eu fiz, eu não tinha feito tanta besteira comigo. Não tinha. Ok, é o processo de desenvolvimento de cada um? É, eu sei. Se eu soubesse tudo que eu sei hoje, há 20 anos atrás, eu não estaria onde eu estou. Mas também foi o que me fez hoje. É o tipo da coisa. Tudo que vocês passaram também, tudo que eu estou passando, o que eu já passei. Se você vai falar com alguém de um problema muito grave seu, sei lá, está se divorciando. Você vai confiar mais em uma pessoa que se divorciou e que superou ou não superou, mas sentiu a dor da separação do divórcio? Um adolescente que nunca namorou e que estudou 50 livros sobre divórcio. A gente confia em quem passou por aquela experiência ou quem ajudou quem passou por aquela experiência. E eu sei que hoje eu consigo ajudar muitos advogados e que eu passo muita segurança para eles, que eu atendo líderes de escritório que tem não sei quantos mil processos, não sei quantos centenas de funcionários e que tem que manter uma postura rígida, mas que consegue ter segurança de chegar para mim e dizer tudo que está passando. Por quê? Por que que eles têm essa segurança? Porque eles veem em mim um reflexo de quem já passou, de quem tem espaço interno para não se chocar nem com quanto eles ganham, nem com quanto eles penam. Porque eu já passei por muitas coisas que eles passaram. E tem coisas que, óbvio, eu não passei, mas eu criei espaço interno para receber com segurança. Então, esses 15 anos em que eu passei por essa jornada de transição de carreira, ele me perguntou: hoje você advoga? Não, não advogo mais, mas não advogo porque não dei certo na advocacia. Eu não advogo porque eu atendo muita gente no individual, eu tenho acesso a informações privilegiadas, e para mim é complicado concorrer com eles, mas eu formo advogados em mentoria jurídica. Não é que isso seja um impedimento, não é que eu defenda que quem ensina advogados não pode advogar de jeito nenhum. Eu tive professores da faculdade que eram advogados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas como consultora de advogados, é, José Dias levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, José Dias, ou levantou por acaso?
Responde aí no chat. Então, toda a minha jornada eu me realizo hoje como professora, como mentora, mas a minha potência de expansão é muito maior fazendo o que eu faço do que o que eu fazia antes. Tá? Mas indico, tenho parcerias com advogados, de indicar clientes, de ajudar na parte do marketing. Eu só não opero no jurídico. Pago a OAB todo mês, pago a OAB todo mês. Continuo lá com a minha OAB ativa, tudo certo. Só não advogo. Então é isso. Me tornei pioneira no Código Jurídico no Brasil, escrevi 5 livros que me pagam royalties, atendi mais de 800 escritórios em consultoria, treinando equipe no 1 a 1. Treinei mais de 110 mil advogados em workshops, em palestras, aí, mentorias em grupo, né? Em grupo, nesses anos, foi isso. Fiz mais de 300 palestras e criei mais de 30 programas de formação para advogados. Então, eu estou calejada disso. Tem, sei lá, uma parte da minha vida eu vivo nisso e sou meio viciada nisso. Gosto de ajudar os advogados, entendo do que se passa, eu sei quais são os dramas, e é isso aí que eu vivo. Não sei até quando eu vou viver nisso, mas aqueles foram os sonhos que eu realizei, continuo realizando os sonhos, mas os sonhos que de fato mais me sustentam espiritualmente, emocionalmente, o que me faz levantar todos os dias, o que me faz perseverar, me tornar melhor, buscar ser uma pessoa melhor, é de fato ter um casamento de verdade, uma relação saudável, 2 filhas que me orgulham. Eu tive pari depois de 15 anos da primeira, pensando que sabia tudo, e lembrei que não sabia era de nada, que mudou tudo. Uma casa sem violência, mais liberdade de tempo, lucratividade de verdade e resgate da minha saúde mental. Esses foram os meus maiores sonhos realizados. E eu vivo isso. Lá, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, que eu sonhava em voltar para casa sem escutar um tiro, sem ver minha mãe apanhando, sem ficar sobressaltada de que alguém iria bater em outra pessoa ali na sala, e de que não passava uma semana em que a casa não tivesse uma briga. Eu sonhava um dia me sentir segura na minha própria casa. E eu vivo isso há alguns anos. Então, isso para mim são sonhos que não têm preço, tá? Eu falo o tempo todo aqui de lucratividade, de crescer na advocacia, de trabalho, mas o que realmente, assim, disser assim, bota na balança, o que pesa mais para você em termos de sonhos realizados? Foi a carreira que você construiu, os livros que você escreveu, ou é a família que você conquistou, ou é a paz de espírito que você tem hoje? Com certeza, sempre vai pesar mais isso aqui, tá? E agora começa, agora que eu fiz minha apresentação, vamos começar a conversar. Quantos clientes você atraiu essa semana? Quero que vocês digam aí quantos clientes você atraiu esta semana. Quero saber. Podem colocar no chat, gente. Quantos clientes você atraiu? Essa semana. O Fábio, zero. A Pri, zero. A Silvia Advogada Valdeir atraiu 2. Ivaldo, zero. Carla, zero. Maria, zero. Que mais? Marta, nenhum. Vamos lá. A Jaqueline, 3, excelente. Mariana, 3. O CD, zero. Clientes novos, 25 a 30. Arismar, você é um caso fora da curva, né, meu amigo? A gente estava conversando hoje, você é um fenômeno. E tem gente assim, gente. Tem gente assim, e ele é assim, ele tem muita atração de cliente, isso não é um problema para ele, não é? Que bom, eu fiquei tão feliz de saber disso, que dá uma esperança assim.
Absurda. O Flávio 2, a Ana 0. Quem mais? Vamos lá, gente. Qual é a notícia? Qual é a notícia triste? A notícia é a seguinte: se você não está atraindo pelo menos, você não está fechando pelo menos dois contratos rentáveis no seu escritório, existem métricas de que em até 2 anos o escritório vai quebrar. Você não vai conseguir avançar nisso. E essa pesquisa é baseada em quê? Nas pesquisas do Sebrae com relação a empresas. Empresa tem muito mais ostensividade, muito mais suporte financeiro e suporte do Estado e suporte tributário do que os escritórios de advocacia. Então, empresas que não têm um fluxo semanal de clientes são as empresas que normalmente quebram em 2 anos. Naturalmente, eu estou sendo até generosa que um escritório vai durar 2 anos sem atrair pelo menos um cliente por semana. Mesmo que você trabalhe com teses milionárias, se você não faz uma precificação de entrada, uma precificação de mensalidade, trabalha só no êxito e conta com a demora do judiciário, prospectando um cliente por mês, dois clientes por mês, pode ter certeza que vai quebrar. E aí, Thaisa, não vou quebrar porque eu estou com o meu escritório aberto, mas a gente precisa ser honesto. O que é um escritório que se sustenta? É um escritório que se paga e que te gera um salário que você possa pagar as suas contas. Isso é um escritório. Se o seu escritório não está se pagando ou não está te dando um salário, um prolabore que pague todas as suas contas, e as suas contas não são só seus boletos, não, tá, gente? Suas contas são seus boletos, suas reservas e seus sonhos. Então, se o seu escritório está funcionando todos os dias e ele está se segurando em outras fontes, é porque ele não se sustenta. Ele só não fechou as portas ainda por uma questão de esperança. Então, a prospecção de clientes é o coração de um escritório de advocacia. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos de mentoradas minhas que funcionam praticamente sozinhas, com estrutura super enxuta, só com parcerias. Deixa eu interromper aqui para ver vocês, que eu cliquei num troço aqui estranho. Sim, vamos lá, volta. Quais são os pilares? Quais são os pilares para atrair clientes toda semana? Primeiro pilar, mentalidade. Segundo pilar, comunicação. Terceiro, posicionamento. Quarto, rotina, que foi o tema desse encontro. O quinto, filtro de cliente. E o sexto, fechamento. Essa aqui é a forma, vocês podem tirar print aí para gravar na tatuagem na testa. Tô exagerando, né? Grava no coração. Onde é que está o erro? Cadê o furo na mangueira? Thaís, onde é que eu estou errando? Eu estou me esforçando, eu estou fazendo, eu estudei, eu sou capacitada, tal, tal, tal. Onde é que está o óleo? Onde é que está o erro? Está em um desses 6 elementos. Está em um desses 6 elementos. Eu vou bater cada um deles com vocês aqui. Primeiro elemento, mentalidade. Eu preciso ter uma postura sistêmica. Não sei se vocês já ouviram falar de Bert Hellinger, se é alguém que gosta de constelação, já fez algum processo comigo. O que é postura sistêmica, gente? Rápido e básico. Existem relações que são hierárquicas. Quais? Pais e filhos. Os pais são maiores do que os filhos, vieram antes, os filhos vieram depois. Você sempre vai ser uma criança para sua mãe ou para o seu pai, mesmo que eles dependam de você para limpar a fralda deles, tá?
Quando se trata de advogados e clientes, a postura é bem parecida com a postura de marido e esposa, é equivalente. Postura sistêmica é equivalente. Só que quando eu falo da minha profissão, a advocacia, eu estou servindo a minha profissão. Eu sou menor do que a minha profissão. Eu sou menor sistemicamente do que a minha advocacia. A advocacia veio antes de mim, não fui eu que criei a advocacia. Antes de eu existir, já existia a advocacia. E quando eu me for, a advocacia vai continuar existindo. Portanto, hierarquicamente, a minha profissão é maior do que eu. E os meus clientes são da minha profissão, não são meus. Não são meus olhos azuis que atraem o meu cliente. Quem atrai o cliente é a minha profissão. Eu só sirvo a minha profissão. E Não, isso me coloca numa postura equilibrada sistemicamente e numa postura de mais confiança perante a vida, porque eu olho para a minha profissão e digo, advocacia, você tem que dar conta de atrair os clientes, você tem que dar conta de ser um imã de atração desses clientes, porque eu estou aqui te servindo. Nós somos muito limitados, nós sentimos fome, sede, a gente morre. Imagina se a gente fosse maior do que a nossa profissão. Não é, senão a gente não poderia ser substituído, e nós podemos ser substituídos. Então, outra questão de postura. Quando eu estou diante do meu cliente, não importa se ele diz que está pobre, se não tem dinheiro, que foi demitido há pouco, se está doente. Se ele chegou até mim, se ele chegou até mim através da minha profissão, ele precisa ser tratado com respeito. E a cobrança de honorários é uma moeda de respeito. É uma moeda de dignificar o próximo. Experimenta tratar sua mãe idosa como se ela fosse incapaz, fazendo tudo por ela, como ela não vai adoecer e morrer mais rápido. Quando a gente tira a capacidade do outro de decidir por si mesmo e de pagar o seu preço para resolver os problemas que criou, a gente está tirando a dignidade das pessoas e a gente entra numa desordem. Então, a postura que deveria ser equivalente se torna hierarquia, eu me torno maior do que o meu cliente, porque se eu digo que ele tem que pagar menos do que deve, do que é justo, menos do que eu mereço, porque ele tem menos, porque ele é mais fraco, eu estou me colocando numa posição superior a ele. E aí o que é que vai acontecer? Esse cliente vai começar a falar mal de mim, vai começar a me cobrar mais do que deve, e quando chegar na hora de pagar os honorários, ele vai torcer o nariz. Ou ele vai querer me pagar com moedas emocionais que não pagam boletos. Ele vai querer ficar falando bem de mim, dizendo que vai indicar clientes e não vai indicar clientes, e essa relação nunca vai ser digna, eu nunca vou me sentir kit com essa pessoa. Então, a primeira questão na mentalidade que a gente precisa trabalhar, o equilíbrio entre como eu vejo a minha advocacia, que tamanho eu estou diante dela, e como eu vejo o cliente. Porque se eu não estiver olhando para o cliente, se eu estiver indisponível para o cliente, e eu preciso fazer os movimentos para sentir a minha disponibilidade para o cliente, eu vou ter repulsa. Entende? Se eu estou projetando questões psicológicas da minha, enfim, do meu passado, seja do que for, nesse cliente, se esse cliente é só um holograma para mim, eu vou repelir cliente. E aí eu vou conversar e não vou fechar. Ou eu vou ficar tirando dúvida, tal, e eu não vou fechar, tá? Então, postura sistêmica, relação com os clientes. Eu quero ser mãe do cliente, eu quero ser pai do cliente. Eu estou cobrando menos do que devo, eu estou dando mais satisfação do que devo, eu estou com medo do cliente, eu estou com raiva do cliente. A minha relação com os clientes fala sobre a minha disponibilidade de receber mais clientes. A minha relação com o dinheiro. O cliente é o transmissor do dinheiro. O dinheiro só vem através do cliente. Você pensa que o dinheiro vem através da empresa que foi condenada, o ex-adverso, ou vem do INSS, ou vem do Estado? Não, o dinheiro vem através do cliente. Se não tivesse o cliente com a questão, o dinheiro não chegaria, não importa quem está pagando, importa o transmissor. O dinheiro vem através do cliente. Então, se você tem travas com dinheiro, e todos nós temos, tá, gente? Eu tenho, todo mundo tem. Eu falo sobre dinheiro porque eu sou ousada, porque eu tenho travas com dinheiro. Óbvio que hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava antes, mas ainda ganho menos do que deveria ganhar.
Por quê? Por travas com dinheiro. Porque eu cresci aprendendo que dinheiro é muito sacrificial. Você vê os seus pais se sacrificando, brigando, adoecendo por conta de dinheiro, o que é que você vai associar? Você vai associar dinheiro a coisas ruins. E não subestime o poder do que a gente pensa no nosso inconsciente, tá? Então, a nossa relação com o dinheiro, dificuldade de cobrar mais caro, as justificativas que a gente dá para o cliente pagar menos, o medo de cobrar, desconforto, de um medo de parecer inconveniente, de parecer invasivo, de parecer necessitado, o medo da OAB, tudo isso é reflexo da relação com o dinheiro. Outra coisa, dependências emocionais. Toda a espera, não, toda falta de resultado esconde uma espera. Se eu não estou tendo o resultado que eu quero, o que é que eu estou esperando? Eu estou esperando meu marido melhorar, eu estou esperando minha esposa se aprumar, eu estou esperando minha mãe morrer para eu não ter que sustentar ela, eu estou esperando meu pai trabalhar para eu não ter que sustentar o vício dele. O que que eu estou esperando que aconteça para que eu me sinta livre para prosperar? Se eu não estou prosperando livremente, quem é que está pendurado em mim? Me impedindo inconscientemente de que eu faça esse movimento. Tudo isso a gente precisa olhar. E o nosso nível de permissão para ganhar. Quando é que a gente mede o nível de permissão? Quando a gente está fazendo coisas que a gente acha que é errado. Por exemplo, se eu tenho um carro de marca X e não me sinto merecedora ou permissão de ter um carro de uma marca Y, eu não vou nem lá fazer o test drive. Eu não vou nem me arriscar a perguntar quanto é, ou ver uma simulação de um financiamento. Eu nem vou me arriscar. Se eu tenho travas com certos cursos, se eu acho que não é para mim, se eu tenho travas com certos acessórios, se eu gosto de bijuteria, não uso uma joia, enfim, é o meu nível de permissão. Permissão para receber mais da vida. E aí isso vai se refletir na atração de clientes. Por quê? Tudo que o cliente vai trazer com ele, se eu estou fechado para receber, eu não vou receber o cliente, eu não vou atrair o cliente, eu não vou fazer coisas simples que mostram a minha disponibilidade de que eu posso receber o que o cliente está transportando. São essas travas. Isso aqui está só na mentalidade, tá? Isso aqui tem um mundo de coisa para a gente ver. E aqui tem um exemplo de uma mentorada nossa, que ela aumentou a permissão dela. E eu quero deixar bem claro que ela tem uma advocacia analógica. Ela não tem nem a planilha lá para gerir o financeiro. É livro caixa, é tudo escrito na mão, não sabe postar direito lá, ali e acolá. É uma excelente advogada, extremamente capacitada, impecável. Mas não gosta do digital, não gosta dessas modernidades, tá? E eu quero deixar aqui o depoimento dela para vocês verem que virada de chave, assim. Eu adquiri um sistema para controle de clientes, né? Aí eu coloquei todos os clientes lá, tudo. Eu não, a menina que faz para mim, né? Ela colocou todos os clientes, tudo, mas eu acabo não usando esse sistema, porque eu trabalho do jeito antigo mesmo. Eu vou lá pesquisar no site da OAB se tem publicação, né? Eu não fico esperando o sistema puxar, até porque os clientes eu já peguei, né, a manha e o sistema de vender de forma humanizada, mas também incisiva, né? Tanto que eu estou conseguindo fechar os contratos, coisa que eu não conseguia antes. Então essa parte aí já está ok. E também as palestras, né, para captação de cliente, que eu vou postar algumas coisas no Insta, que eu quase não vou lá porque eu não sei postar, então preciso de ajuda. Então, isso aí vai ficar para depois, postar na digital, né? Porque vai ficar para depois. Mas eu não estou incomodando com isso não, porque eu não vou dar conta se eu começar a postar muita coisa, né? Então, eu sei que os clientes já vão vir, né, de palestras que eu estou fazendo, enfim, vai acabar surgindo, né? E já tem mais gente me procurando do que tinha antes, né? Quando eu não estava com a minha advocacia organizada. Então eu quase não era procurada. Agora não, toda semana tem vários clientes procurando, alguns fechando o contrato mesmo, né? Enfim, eu não fico postando todos, mas estão fechando o contrato. Então,
Nessa parte também eu tô satisfeita, né? Entendeu? E agora são os projetos de escrever aí e-book para vender nas palestras, essas coisas, né? E consciência também de que das horas que eu quero trabalhar, eu tô escolhendo agora, entendeu? Eu tô escolhendo a parte da manhã para me cuidar. De manhã eu vou pra academia, aí vou em médico, alguma coisa assim, e só começo a trabalhar a partir das 13 horas. Aí é que eu vou começar os trabalhos, né? Essa aí é milionária, né? E tem muito milionário que não consegue isso, né? Muito milionário que gostaria de trabalhar meio período e não consegue, né? Ai, meu Deus. Aí vamos lá, o segundo aspecto, a comunicação. Deixa eu botar aqui a questão do posicionamento. A comunicação. Comunicação, gente, quais são os critérios que a gente precisa observar na comunicação? A nossa segurança, segurança no produto, segurança na entrega, no nosso compromisso. Ah, mas eu não posso prometer resultado. Pode, pode. Você pode prometer que você vai trabalhar e fazer o máximo que um advogado, uma advogada faz na vida no Brasil e que nenhuma outra vai fazer, nenhum outro vai fazer para chegar no objetivo. Se não chegar no objetivo, não é culpa sua, é do juiz. É isso que você garante. Você garante a entrega do seu trabalho. E é essa firmeza que você precisa ter. E na condução do atendimento, na condução. Gente, a venda é uma dança, só que é uma dança em que você conduz. Não importa se você é homem ou se você é mulher. A venda é condução, com gentileza. Então, é você que determina os prazos, é você que diz que horas vai ligar, é você que diz as diretrizes, é você. E muita gente deixa de fechar com quem é muito capacitado, porque essa pessoa deixou fio solto, deixou o outro solto. Gente, entenda. A pessoa está com um problema jurídico. Ela quer sentir, ela te contrata porque ela está sentindo segurança em você. E muitos advogados trazem essa segurança explicando o direito. Não, é firmeza física, é firmeza nos prazos, é firmeza no conduzir, no desenrolar, no tom da sua voz, é firmeza. É não deixar a pessoa te guiar. Por quê? É igual a filho, gente, é igual a filha, é igual a adolescente que pede para ser disciplinado. O cliente, a pessoa quando chega e está pedindo para você, para ser contratada, para que você seja contratado, está pedindo para te contratar. Quando ela chega trazendo um problema, ela está pedindo para te contratar. Qual é a confirmação de que isso vai acontecer? A sua firmeza na sua comunicação. É um prenúncio, é uma simulação do que você vai fazer depois. Se você fica com aperto de mão frouxo, ela vai dizer, ele vai deixar meu caso frouxo. Se você pergunta demais e deixa tudo muito aberto, ah, não, depois a gente conversa. Ah, não, depois a gente vê sobre isso. Ah, depois a gente fala. É assim que a pessoa vai entender, interpretar que você vai atuar no processo dela, sem firmeza. Independente de ser mulher, de ser homem, gente. Independente de você ser extrovertida, introvertido, independente de você falar alto ou baixo, independente do seu sotaque, é uma postura. É uma postura. Não é de carregar o cliente no colo nem garantir o êxito de uma ação, é garantir a prestação do seu serviço e sim, você vai ser o melhor advogado, a melhor advogada do Brasil para ela, para aquele cliente. E dizer, olha, é assim, ó, não é você que diz o meu preço, não é você que diz o meu prazo, é assim que as coisas funcionam. Se você quiser entrar, você entra, se não quiser, você sai. O próximo vai vir. E, óbvio, entender de objeções. Cada área do direito, cada perfil de cliente vai ter objeções específicas. O trabalhador rural ele vai ter um tipo de negação para te contratar, que o empresário vai ter outra coisa diferente. O empresário vai ter medo do fisco, o trabalhador rural vai ficar com medo de morrer, uma foice lá do produtor, sei lá.
São outras objeções que você, bem posicionada, bem posicionado, conhecendo o seu cliente, você vai saber quais são os gatilhos que você vai usar, qual é o gatilho de autoridade, o gatilho de curiosidade, o gatilho de escassez que você vai usar e quais são as objeções para contornar essa situação e você conseguir transformar uma conversa em um contrato fechado. Porque muita gente fala, os clientes sumiram, as pessoas desapareceram, a coisa mais difícil do mundo é captar cliente. Gente, cada pessoa que está no seu entorno fala com pelo menos 60 pessoas por semana. As pessoas não sumiram. Qual é a população do Brasil? Sei lá, 200 milhões de habitantes. Fora a população mundial. As pessoas não sumiram, os clientes não sumiram. Só de advogados parceiros em potencial, você tem aí 1.300.000. Não faltam oportunidades e pessoas, o que falta é a conexão, a sua conexão com elas. É isso que falta. E passar a ter uma postura de eu estou conversando aqui, mas eu quero, estou disposto a fechar. Seja eu entregando o serviço ou indicando com parceiro. É você ter uma postura de fechamento, uma postura de firmeza, uma postura de condução. Então, problema de atração de clientes não é problema de não existirem clientes que você possa ajudar. Problema de atração de clientes é a sua postura em ser atraente. Porque o que são os clientes? São as pessoas. Você não vive numa ilha, você não vive isolado. Até se você estiver numa depressão profunda, você está falando com o médico, você está falando com os seus parentes, você está falando com o porteiro. Não é uma questão de faltar pessoas com problemas. A questão é a tua postura, a tua abertura, a tua disponibilidade. Só isso. E aí tem caso, ó, ele não, esse advogado ele não cobrava consulta agora, cobra a entrada, mensalidade e êxito, sem dar desconto, e o cliente ainda faz depoimento da entrada. Parece que morri e renasci no mesmo número de OAB. Isso aí eu divulguei várias vezes nas redes sociais, isso aí que eu achei muito massa. Morreu e renasceu com o mesmo número de OAB. Terceiro aspecto, posicionamento. Eu preciso de um posicionamento claro. Ai, Thaisa, mas eu atuo em 3, 4, 5 áreas. Não tem problema, não tem problema. Mas para você conseguir ter um processo de vendas e um processo de entrega organizado, você precisa escolher quem é que você vai desmamar, quem é que você vai delegar, quem é que parceiro vai atuar, porque você consegue pagar suas contas atuando em 3, 4, 5 áreas. Você não vai conseguir enriquecer desse jeito. Porque quem atua full service, 3, 4, 5 áreas, para conseguir dar vazão, tem que ter equipe. Ok, você tem equipe, você atua em várias áreas, você tem estrutura para isso? Beleza, faça. Mas 80% dos advogados são autônomos e até 2 sócios, sem estrutura, sem equipe, com pouca gestão. Então, você não vai conseguir dar vazão a muitas áreas, nem se destacar e nem operacionalizar, nem lidar com a logística, se você não tiver um posicionamento claro. Por exemplo, até mesmo assim, por exemplo, previdenciário. Ah, então já vou morrer aqui por dentro, ter que escolher entre trabalhista, previdenciário e imobiliário. Beleza, escolhi previdenciário. Não pense que está tudo bem, não. Escolher o previdenciário, você pode escolher revisão, você pode focar mais em alguns produtos em detrimento de outros. Eu vou escolher mais o LOAS, eu vou escolher mais revisão, eu vou escolher mais aposentadoria e vou bater na tecla de falar mais disso. Isso impede que eu seja contratado em outros para entregar outros produtos? Não. Porque quando você é visto como uma autoridade clara, que seu posicionamento é claro, que fulano lembra do seu nome e sabe o que você faz, você é visto como uma referência e autoridade, independente da área que você escolhe. Não importa se é criminal, previdenciário, qualquer área do direito que você escolher, se você tiver um posicionamento claro, você é uma autoridade. Agora, se você não escolhe posicionamento nenhum, você vai para a caixa dos advogados, e a caixa dos advogados, a melhor caixa é o mais barato. E você precisa ter uma rede de parceiros. Precisa ter uma rede de parceiros. Pois é. Uma rede de parceiros é que vai te permitir o quê? Que a pessoa que já te vê como uma autoridade na área costeira, por exemplo, Maria, na área ambiental, vê você como autoridade, vê com você como uma estudiosa que tem 20, 30, 40 anos e, né, que ajuda as pessoas, ajuda o poder público a criar leis a respeito disso e tal. Maria tem uma jornada incrível. É uma referência. Eu vou perguntar para
Maria, eu prefiro a opinião de Maria sobre um advogado consumerista do que o Google. É igual médico, gente. Você acha que eu vou perguntar? Eu tenho um médico na família, um cardiologista da família. Eu vou perguntar para o Google sobre o ginecologista, eu vou perguntar para o meu cardiologista. Eu vou perguntar para as minhas referências. Eu não vou perguntar para o robô, eu vou perguntar para o ser humano, tá? E aqui tem a Vanessa, que é uma das mentoradas, é aluna de consultoria também, é cliente de consultoria. A Vanessa tem mais de 12 mil clientes atuando com parceiros. Ela atua com 3 parceiros. Ela não tem equipe. Minto, ela tem uma secretária. É isso. E ainda é professora, tem 3 ou 4 filhos. Tá no perrengue em alguns aspectos, tá? Eu estou ajudando ela a organizar mais ainda, tal, mas é mérito dela essa questão de prospecção com a estrutura enxuta. Por quê? Porque tem um posicionamento claro. Então, ela ensina, ela é professora, ela é reconhecida, porque ela tem um posicionamento claro, é uma pré-evidencialista, tá? Aqui, quarto aspecto, rotina de prospecção. Deixa eu dar esse depoimento de que, tá, esse aqui depois de se posicionar ela cobrou mais caro. Mas não foi depois de se posicionar, não. Esse posicionamento que eu estou falando aqui não é de posicionamento pela área do direito, área da advocacia, que eu estou trazendo um posicionamento de postura, mais ligado à comunicação e à energia que você coloca ali diante do cliente. Tem um exemplo também. Eu vendia planejamento previdenciário a tipo 200, 300 reais, sabe? E as pessoas ainda reclamavam, nunca queria pagar. E aí, ontem eu fechei 2 contratos, cada um de 1.500 reais. Para mim, meu Deus do céu, foi uma vitória de loucura, e não exatamente por causa do dinheiro, mas por conta de tudo que a gente aprendeu aqui, né, que eu vivenciei isso muito na pele ontem, e eu lembrava toda hora do que a Thaisa falava, até mendigo tem dinheiro, gente, vasculha, porque até mendigo tem dinheiro para pagar, ela falava, né, ela sempre falava. Inclusive, um desses contratos é uma senhorinha que ela não está trabalhando, ela está doente, não estava trabalhando, se separou recentemente, mas, de acordo com todos os conselhos que a gente escuta aqui, né, sempre, da Thaís, ensinamentos, né, a gente não tem nada a ver com a vida da pessoa e a gente precisa aprender a separar. E eu aprendi a fazer essa separação. Obviamente que não é, né, há casos aí que a gente vai considerar, mas casos como esse, do cliente que fala para você que não tem dinheiro, eu nunca mais vou considerar, porque eu fiz uma pressão nela, daquele jeito que a Thaisa ensinou a gente, né, mas é uma pressão boa, porque a Thaisa ensina aqui persuasão pro lado bom, porque eu sempre enxerguei persuasão como algo maléfico, sabe? Vou persuadir a pessoa, advogado persuade, né? Advogado, ele tem aquela mania de persuadir, mas tem muito advogado que faz persuasão pro mal. A gente sabe disso, né? Nós estamos no meio, e a gente sabe como é que é. Eu fiz uma chamada de vídeo com ela, né? Depois que eu apresentei a proposta. Agora apresento proposta, tudo. Não tá bonitinha ainda a proposta, mas já tá, porque feito é melhor que perfeito, né? Então a proposta, até eu preparar o portfólio que eu estou preparando, eu estou mandando cartão para gráfica ainda, material e tudo, e vai ficar tudo pronto daqui um pouco, na semana que vem. Mas enquanto isso eu já vou, antes o perfeccionismo imperava e eu não fazia nada, ficava estagnada, né? Agora não. Aí falei com ela e quando eu fui fazer a chamada de vídeo, ela falou que não tinha condição e tudo. Quando eu fui fazer a chamada de vídeo, eu usei as técnicas que a Thaisa ensinou, né? E, meu do céu, essa mulher, ela tava louca para me contratar. E eu reparei isso porque eu lembro da Thaisa falando, o cliente tem que se apaixonar por você, né? Você tem que encantar ele. Ele tem que querer mesmo o teu trabalho. Você não vai mais ficar dependendo do cliente, você ficar caçando o cliente. Gente, eu parei para ver isso, eu falei, se num único dia eu fechei 2 contratos de R$ 1.500, sendo que eu fazia um trabalho por 300 no máximo. Eu que me desvalorizava. Era este o problema. E o problema sempre está na gente, né? Percebem como é impactante isso? É muito impactante isso. Eu tenho vários depoimentos falando de valorização profissional. Minha maior bandeira é valorização profissional. É quando você fala, Thaisa, de atração de clientes. Cadê meu livro? Na final eu vou fazer o lançamento oficial. Peraí, gente. Enfiei aqui uma caixinha aqui. Peraí.
Essa é um livro cartonado, é um livro caixinha que tem 100 exercícios, 100 estratégias para estar interessados, tá? É isso que eu vou, dia 26, lançar oficialmente lá na Finalon. Por que que eu falo de atração de clientes? Porque eu levanto a bandeira da valorização profissional e da sustentabilidade do profissional, do advogado, da advogada. Mas eu vou te dizer para você, eu ensino estratégias, ensino modelo, entrego modelo para tudo, entrego. Mas dizer, Thaisa, o que é que vira a chave? O que é que vira a chave? É a mentalidade. Ah, mas tem muita gente ensinando mentalidade, eu sei. Tem gente ensinando mentalidade, tem gente boa dando resultado aí com mentalidade. Por isso que eu acredito assim que não é só a mentalidade que resolve, mas a mentalidade é o mais importante, tá? Só que eu não fico só na mentalidade, eu fico na mentalidade e nas estratégias. Por causa do meu perfil, do meu jeito de ser, eu gosto de entregar a estratégia também. Mas o que eu vejo que sustenta a estratégia, o que sustenta a rotina de prospecção é a mentalidade. É a pessoa virar a chave com relação a cliente, com relação a dinheiro, com relação aos sonhos, com relação à disciplina, com relação à mais-valia. O jogo é mental, gente. O jogo é mental. A minha diferença para outros profissionais é que eu não fico só na mentalidade, entende? Eu gosto de processos, eu trabalho com passo a passo, eu trabalho com criação de fluxos de trabalho, eu tenho esse prazer de estruturar a forma de fazer as coisas, de transformar ideias em matéria. Eu gosto disso. E aí, a atração virou rotina para essa aqui, essa advogada também. Passou rapidinho, ela usou a estratégia de reunião de caixa rápido, o que é caixa rápido? São aquelas ações de baixa complexidade, ações simples, ações de divórcio, essas ações de massa do povão, né? Ações de loas, são esse tipo de assunto, né? E ela fez, como tem tudo estruturado que eu ensino, desde encontrar o parceiro, propor a reunião, como fazer a sessão e como atrair as pessoas sem ferir o código de ética da OAB. De uma vez só, fechou 15 trabalhadores. Então, isso não é a coisa mais absurda de acontecer. Ah, Thaís, você está falando de fechamento. Eu estou falando de fechamento, estou falando de atração. Ah, era audiência externa, alheia. É uma das formas. Você pode querer ficar só no Instagram atraindo pessoas por anúncio ou no Google. Pode. Mas isso aqui é uma das formas, que dá resultado também. E aqui que eu vou mostrar para vocês, que vocês verem, isso aqui é uma planilha que a gente usa tanto na mentoria advogada do controle, que eu já fiz a última turma, não tem mais, já não está mais à venda, no FGVA, em consultorias individuais eu também trabalho isso aqui, tá? E nessa mentoria que eu abri vagas, mais clientes na advocacia, eu abri 10 vagas, só tem 5 ou 6 vagas, se não me engano, é justamente para trabalhar também com isso aqui. O que é isso, gente? Dentro de aqui tem setembro, certo? A gente implanta 8 rotinas de prospecção. A rotina 1 é trabalhar com conteúdo nas redes sociais. A rotina 2 é leads, recepção de pessoas, atendimento, tirar dúvida de pessoas que veio no seu WhatsApp, pessoas que chegaram no seu telefone. Primeiro contato, é a primeira abordagem. A rotina 3 é resgate de processos abertos, negociações que você começou a falar e que você não deu vazão. A rotina 4, que acontece 2 vezes na semana, é reunião de fechamento ou consultas pagas. Reunião mesmo, é atendimento. A rotina 5 é nutrição de parceiros estratégicos. Você tem que ter um dia na semana só para nutrir parceiros. Seja, a gente tem o detalhamento de como que nutre parceiro, como que faz isso de modo estratégico, de modo profissional, tá? Encantamento de clientes é trabalhar com relatório para clientes, fazer newsletter para clientes, trazer o cliente para o escritório, porque é 5 vezes mais barato. O custo de aquisição para quem é seu cliente é zero, porque você já pagou pelo custo de aquisição desse cliente, então você não paga mais nada.
ter uma recontratação desse cliente ou ter uma indicação desse cliente é o suprassumo da advocacia, né? Vocês já gostam de indicação, só que vocês normalmente não profissionalizam as indicações. É que eu não estou falando de captadores profissionais. São coisas diferentes. Tem advogados que têm captadores e pagam comissão para esses captadores captarem nas comunidades, no meio do mato e por aí vai. Isso é uma coisa. Eu estou falando aqui dos seus próprios clientes trazerem mais clientes sem que você divulgue abertamente que vai pagar eles por isso, nem que você precise pagar. Existem outras formas de atuar com reciprocidade para um cliente, tá? E a gente fala isso nas mentorias. Atualizar o CRM. O CRM é a sua forma de organizar seus potenciais clientes e clientes. Pode ser uma planilha, pode ser até no seu caderno, pode ser num sistema, num software, não importa. Você anotar, pode ser com as etiquetas do Instagram, do WhatsApp, pode ser com o sistema de comunicação que você adotou aí pelo WhatsApp, o Chat Guru, ou sendo qualquer outro desse tipo, mas você precisa de um canal, de um lugar onde as conversas que você começou a ter, elas têm um destino e um controle. Senão, você vai deixar muito dinheiro na mesa porque não conversou com a pessoa, simplesmente. E a 8ª rotina é o evento mensal de prospecção. Só que dentro disso, gente, isso aqui é algo que eu recomendo que dure aí 1 hora por dia, às vezes tem meia hora, mas isso aqui são estratégias basais, são estratégias não, são atividades basais para manter o teu escritório prospectando com uma rotina de prospecção, mas as estratégias entram aqui na rotina 2. As estratégias entram na segunda rotina. Então, cada semana você vai fazer uma rotina diferente. Uma rotina não, uma estratégia diferente. Então, dessas 8 rotinas, 7 são fixas. E a 8ª, e uma delas, né? Uma das 8, você vai fazer diferente. Diferente como, Thaís? Aqui eu entrego pelo menos 72 estratégias, né? Ativar contratos, cartão virtual, abordagem teleférica, tem vários nomes aqui engraçados, tá, gente? Que eu não vou falar tudo, que aí eu vou estar desprivilegiando quem avança comigo. Portfólio amigo, ação educacional, páginas amarelas, indicação em rede, Jus Brasil, trabalhar com Jus Brasil, relatório do mês, prospecção de 5 parceiros, falar de golpes. Isso aqui, gente, viraliza lindamente, fala de golpes. Comissões da OAB, programa de indicação de clientes, reunião mensal de caixa rápido, dia do trabalho voluntário, comunidade em rede, network no LinkedIn, plantão jurídico, parceria com blogueiros, Manauê, depois eu explico, né? Quem avançar vai entender. Network em loco, Instagram para ocupados, boletim no LinkedIn, aniversariante do mês, Google em 3 passos, 1.000 impressões, grupo de network, renda complementar. Isso aqui são 30, né? Mas eu falo de 72. E onde é que entra essas 72, Thaisa? Vai entrar aqui. Eu vou fazer um por semana. Eu vou fazer um por semana na rotina 2. Aí vocês percebem que aqui de verdinho tá dedicado o quê? 1 hora. 1 hora. Ah, Thaisa, mas nos outros dias também tá 1 hora. Beleza. Você vai ter uma personalização. Isso aqui é uma sugestão. Você só quer dedicar 1 hora por dia para a sua prospecção de clientes? A gente vai adaptar a sua agenda para 1 hora por dia. Quer mais clientes? Tem 2 horinhas, a gente alarga, tá? Ah, não quero 1 hora, não, Thaisa. Eu quero meia hora, porque eu tô afogada em prazo. Beleza, vamos fazer. Então, a proposta de uma mentoria, que eu já falei com muitos de vocês, que eu estou com essas vagas restantes abertas, é para fazer esse processo de personalização da sua agenda de prospecção e te apresentar as estratégias de um modo mais profundo, tá? E aqui tem o filtro de clientes. Gente, é muito necessário vocês trabalharem com o filtro de clientes. A gente tem 2 formas. Na verdade, o mercado tem várias formas. Tem a filtragem por aplicativo no seu WhatsApp.
O próprio chat Guru é um exemplo, né? É um chatbot em que a pessoa chega no seu WhatsApp e aí ela começa a perguntar alguma coisa, tipo, você vai pedir pizza, né? Vai pedir pizza e vem ali os botões que você vai perguntar qual é o sabor, qual quer refrigerante, não quer? É basicamente isso, é uma filtragem, é uma qualificação para direcionar a pessoa para o lugar certo. E tem preços e preços e preços. Normalmente, uma filtragem dessa, pelo WhatsApp, vai ser assim entre 200 até R$ 1.900, depende do programa. Mas tem os sites de filtragem, que é o que a gente entrega. A gente entrega um modelinho de site que você só replica e coloca a sua foto. Onde o cliente, ao invés de cair no seu WhatsApp, ele vai cair no seu site de filtragem, vai responder algumas perguntas, relatar o caso dele ali. Você vai saber se ele tem qualificação para ir para um atendimento com você ou não. E você não paga nada por isso, tá? Na mentoria, a gente entrega um modelo pronto. E tem as perguntas, não quero fazer isso agora, Thaís, eu não sei, tá? Perguntas de qualificação. Você precisa entender que em 5 minutos no máximo, em 5 minutos não, estou sendo exagerada, em 15 minutos no máximo, de 5 a 15 minutos, você sabe, você consegue identificar se a pessoa tem capacidade de te contratar ou não. Então, você não tem desculpas para perder tempo com quem não vai te contratar se você souber fazer uma boa qualificação. A parte mais importante da venda de um fechamento de contrato é a qualificação. São as perguntas certas para você identificar se a pessoa tem capacidade de te pagar, se a pessoa tem a urgência para resolver, se a pessoa tem autonomia para contratar. Entende? E se ela, obviamente, tem o dinheiro. Nessa primeira fase, na segunda fase, na verdade. A primeira fase é a atração, depois você vem para a qualificação. Então, são as duas maneiras de você elaborar isso aqui, de você desenvolver, filtrar quem não é seu cliente, porque mais importante do que atrair clientes é repelir aquelas pessoas que não são, porque estão tirando algo que é mais importante do que dinheiro, gente, que é tempo. Porque com o tempo a gente faz mais dinheiro, mais dinheiro, cara. Assim, o dinheiro também compra tempo. Se você souber utilizar, também vai te comprar recursos, te ajudar a contratar pessoas para te abrir mais tempo, beleza. Mas em termos de peso, o tempo vale mais do que dinheiro. Então, com essas perguntas de qualificação, você para de perder tempo e para de ficar nervoso, para de se sentir frustrado, enganado, enganada de você estar dando atenção a uma pessoa que não tem condições, não tem os requisitos para te contratar naquele momento. Ah, você pode nutrir? Pode ficar mandando notícia jurídica, pode cozinhar ele, pode aquecer esse potencial cliente até que ele venha te contratar ou te traga indicações, pode. Só que, no geral, se perde muito tempo fazendo atendimento de quem não vai contratar, gente. Isso aí é facilmente resolvido. Isso aí se resolve em 2 dias. 2 dias. 2 dias. Acaba esse problema em sua vida. Se todos os problemas fossem esse, o mundo estava salvo. E o sexto aspecto, que é um dos mais importantes para manter este fluxo que vocês gostam, que vocês querem, que vocês buscam, é um roteiro de fechamento consultivo. E aí eu tenho exemplos, cara, eu tenho exemplo, porque eu não botei aqui o exemplo da Bruna. Exemplo da Bruna, uma aluna nossa, que ela prospecta bem, ela, na verdade, ela atrai bem, ela tem um canal no YouTube, ela atrai bem por conta do canal, mas ela não conseguia fechar com facilidade e nem cobrar entrada, nem cobrar consulta. E aí o que aconteceu? Estava ela lá utilizando o roteiro e ela querendo mudar, porque ela estava achando que parecia uma coisa mecânica, tipo copia e cola, que não parecia ela, né? Estava constrangida, porque tem perguntas constrangedoras, claro, que pessoas dependentes emocionais têm medo de fazer, tem medo do que o cliente vai pensar, tem medo do cliente ficar melindrado, tem medo do cliente ficar triste, nervoso, sei lá o que, ou ir embora. Mas uma pessoa mais madura, ou mais treinada psicologicamente, emocionalmente, vai fazer as perguntas, vai conduzir no roteiro. Não é que é um roteiro engessado, mas é um roteiro estruturado para você não perder tempo. E aí o marido dela falou: não, para de querer mudar, o jeito que você está fazendo não está dando resultado, tenta do jeito dela. Aí ela obrigatoriamente fez, né? Porque o marido também botou uma pressão ali. E aí, na primeira vez que ela usou, ela conseguiu cobrar a consulta de mais de R$ 500, se não me engano. Acho que foi esse valor.
E aí ela ficou louca, né? Ficou louca, mandou um áudio para mim que ela não imaginava que o resultado fosse tão rápido. E o retorno de investimento daquilo que ela investiu foi muito maior. E aí, isso é o poder de um roteiro de fechamento. E esse roteiro de fechamento também ajuda a pessoa a cobrar mais caro, né? Ontem, na quinta-feira, eu fechei também um contrato com uma pessoa, num valor bom. Na verdade, ele queria que eu fizesse ab êxito, tipo, pra ganhar só quando ganhasse a indenização no final. E eu disse pra ele, ó, não tenho condições, eu tenho meu trabalho e tal. Até comentei aquelas questões dos valores que a gente gasta, do custo intelectual e tudo. Enfim, a gente teve uma conversa muito boa. E no final ele aceitou pelo menos 5 mil de entrada e o percentual no final, entendeu? Assim, eu acho que se a gente trabalhar mesmo isso em nós, na gente, a gente consegue crescer sim. É muita questão de determinação, de força, sabe? Depois daquela mentoria da quinta, que eu nem consegui ficar todo, porque a internet lá no trabalho estava muito ruim, mas a Thaisa falou coisas assim que, tipo, me fez ter alguns insights, assim. E na sexta eu acordei, já acordei mais alegre e feliz e comecei a colocar em prática. Esse é o poder de uma ambiência, gente. Se você quer crescer naquele objetivo, esteja junto com pessoas que querem a mesma coisa que você. Se você não tem apoio em casa, se você está num ambiente tóxico, se seu sócio não te apoia, tua sócia não se movimenta, a única forma é de você estar em ambientes melhores. E o digital hoje te permite isso. Então, essa aqui vocês tiram esse print dessa roda. Vocês vão fazer esse exercício. Coloquem lá no grupo os resultados, tá? Vocês vão printar essa roda e pintar de 1 a 10. Ah, sua mentalidade, como é que tá? O seu nível de mentalidade. Tá 0, tá ruim, tá 5, tá 10. A tua comunicação, a sua postura, tá deixando a coisa solta, não tá conduzindo, não tá deixando o fio solto? Tá, você bota a nota baixa. Não, sua comunicação, seu fechamento chega no, tipo, caiu na rede é peixe, caiu na rede é peixe, então você bota 10. Se não, se você fica muito no vácuo, se o povo diz que vai voltar e não volta, diz que vai ali comprar um cigarro e não volta nunca mais, então sua comunicação tá precisando de mais firmeza. Posicionamento claro, né? E como é que tá? As pessoas quando falam seu nome lembram do que você faz assim imediatamente? Rotina de prospecção, você tem atividades todos os dias na sua agenda, nem que seja de meia horinha, para atrair mais pessoas e fechar mais contratos? Ou você se deixa absorver por prazo, se deixa absorver pela depressão, se deixa absorver pelos problemas dos vizinhos, dos parentes, dos relacionamentos, do marido, da esposa, de casa? Onde é que você está jogando sua energia? Se olhar para sua agenda hoje, sua agenda está refletindo o quê? Qual é o retrato da sua agenda? Tá? Filtros de cliente. Você tem um sistema que filtra o cliente para você parar de perder tempo? Ah, não tem, mas você sabe fazer as perguntas para não perder tempo e já direcionar a pessoa para o caminho certo. Você fica ali cozinhando, 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 escutando lorota, perdendo tempo que você poderia estar crescendo aí a sua advocacia. E o fechamento? Você tem um roteiro de fechamento com os scripts, sabendo usar os gatilhos mentais, sabendo tudo isso? São esses 6 aspectos, gente, que eu volto a falar. São esses 6 aspectos que a gente precisa desenvolver para manter uma atração constante, um fechamento constante. A atração constante, fechamento constante, está nisso. Não tem outra coisa. Aí você vai ver o que está pegando mais. O que está mais baixo, o que você... É você é o protagonista, a protagonista. Você tem a resposta. Você sabe o que você precisa desenvolver para começar a mudar. Gente, a gente sabe no que a gente está se sabotando, a gente sabe no que a gente está jogando contra nós, a gente sabe, não precisa ninguém falar. Vocês vêm aqui me escutar o que vocês já sabem, né? Já sabe. Como começar? Aqui para finalizar a nossa apresentação de hoje, vou pedir licença a vocês para dizer que, novamente, o que eu já disse antes, devem ter 5 ou 6 vagas disponíveis para o Mais Cliente na Advocacia, que é uma mentoria de 3 meses,
que te ajuda a personalizar sua agenda de prospecção com as 72 estratégias que eu já deixei lá no site, na área de membros, para a pessoa acessar. É isso. É isso, 1 hora por dia. O que é que a gente vai falar no grupo do WhatsApp? Só sobre atração de cliente, nada mais. Não tem corrente, não tem bom dia, não tem motivacional, não tem foto do cachorro. É isso, é atração de clientes. Qual é o desafio, desempenho diário? Eu atraí mais pessoas, eu fechei mais contratos. É isso. De bônus, o que é que você vai levar? O site de filtragem de clientes. Pronto, modelo pronto. Você vai só botar sua fotinha, botar seu nominho. Só. Vai aprender a fazer isso? Vai. Roteiro de fechamento de contratos, que usado pelas grandes bancas, tem alunos nossos que usam para cobrar consulta de R$ 500 ou mais. É isso. Mentoria de precificação de honorários. Também. Quanto é que está custando? Quanto é que custa essa mentoria, gente? 1.997. Quanto é que está hoje para essas últimas vagas? 1.497 em até 12 vezes de R$ 149,70. O que é isso? É um rodízio? Não. Você vai para o rodízio, você vai pagar mais do que isso. Você vai pagar 100 conto no rodízio e você vai pagar mais sua bebida. Você vai largar lá R$ 200 no rodízio para passar mal, ficar arrependido e não prospectar cliente com isso. E aí vai chegar o recesso e aí o desespero vai bater, entendeu? Então, é o seguinte, é uma oportunidade. Eu quero que essa turma já está fechando. A primeira mentoria vai acontecer dia 2 de novembro. Dá tempo de você se preparar. Dia 2 de novembro. Thaís, tem duração de 1 hora a mentoria, tá? 2 de novembro, 1 hora. Entrei na. Não posso, Thaís. Não posso, não posso, não posso. Tem gravação? Tem gravação. Ai, Thaisa, não tenho tempo para mais curso. Isso não é curso, isso é mentoria. Personalizar sua agenda de prospecção, estar junto com pessoas que só falam disso, aprofundar na prática. É nessa pegada aqui, só que com mais tempo, por 12 encontros, 12 semanas. Thaisa, não quer. Então não quer, você não está pronta. Eu falei, você não está pronto. Eu falei ontem, eu acho, sei lá quando. Mais clientes é igual a mais dinheiro. Todo mundo diz que quer, mas cadê quem quer pagar o preço? Quem quer pagar o preço tem que estar psicologicamente aberto para isso. Às vezes não é o momento. Pronto, às vezes não é o momento. Então, eu respeito todos vocês. Fiz aqui a apresentação. Agora eu vou abrir para dúvidas. Parabéns, por buscarem o seu desenvolvimento, buscarem sair da rota. Obrigada pela confiança, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua atenção. Eu respeito e honro muito você, cada um de vocês. Respeito e honro muito o seu tempo, eu acredito em vocês. E eu também admiro todos vocês. Vocês chegaram até aqui com os percalços que vocês chegaram, que vocês tiveram na sua caminhada. E eu sei que tem muita coisa que vocês não podem nem falar, que as pessoas nem imaginam que vocês estão passando no secreto, mas existe uma força maior que tudo vê. E se você estiver pronta para avançar, eu estou aqui disposta a servi-los, tá? Esse é o meu trabalho. Não para salvar ninguém, que eu não estou nesse lugar. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para colocar as estratégias certas, a energia certa e um ambiente seguro para você se desenvolver. Se você tiver um compromisso com o seu desenvolvimento, a nossa parceria vai ser bem-sucedida. E isso eu falo com vocês, falo com as minhas filhas, falo com meu esposo, falo com os amigos. Todas as minhas parcerias em que as pessoas querem crescer, quando as pessoas estão compromissadas com o seu desenvolvimento, são parcerias de muito sucesso na minha vida, tá? Porque esse é um valor muito importante para mim, o valor do crescimento. É isso, meus queridos, até a próxima, e vou deixar essa aula gravada, chamem lá no privado, tá? Para a gente providenciar o seu ingresso. Beijo no coração e até a próxima.